Bom dia, pessoal! Hoje, dia 28 de abril, né? Eu, professora Eliane, dentro do componente curricular Ciências, a gente vai iniciar hoje o tema 2 do livro 2 de Ciências, viu? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre calor e temperatura. Então, eu te convido a prestar atenção. Toda a nossa aula, ela está recheada de coisas novas, coisas super interessantes, viu? Que vocês realmente precisam entender. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, primeiramente, nós temos que entender que a energia, nós vimos na nossa última aula que a energia do Sol, ela é fundamental, né, para a vida na Terra. Por que, professora, que a energia do Sol ela é importante para a vida na Terra? É justamente, pessoal, porque a energia radiante que penetra na atmosfera, ela permite que a temperatura da superfície do planeta se mantenha, né, equilibrada, se mantenha assim amena, viu? Então é por isso que a gente precisa do Sol, precisa sim. Ele é de grande importância para nós, porque ele oferece para nós, seres humanos, a vitamina D. Porém, nós precisamos saber de fato qual o horário melhor para pegar aquele solzinho. A gente sabe que todos os dermatologistas, os médicos em geral, e eu como química, né, tenho a falar para vocês que para a gente receber a vitamina D, o ideal é que nós venhamos de fato tomar aquele banho de sol no horário de logo cedinho até 10 horas. É a primeira parte. A outra parte é após as 16 horas. É o melhor horário. É lógico que para a vitamina D entrar de uma forma mais acentuada, é mais naquelas primeiras horas da manhã, até o horário de 10 horas. Então, por isso que é de fundamental importância. Uma outra coisa também que eu preciso falar para vocês é que a gente viu também que os fluxos de energia entre os seres vivos e as transformações de energia tem uma assimilação da energia luminosa por aqueles organismos fotossintetizantes, que eu havia falado para vocês. Uma outra coisa também é que, pelo princípio da conservação da energia, a gente compreende que a energia ela não se perde. Então, a energia química do alimento, não assimilada pelos organismos, ela é dissipada na forma de calor, que é o nosso assunto principal de hoje. E aí, quando a gente, por exemplo, quando a gente faz algum esforço físico, vai pegar algum objeto pesado, a sensação é de que a temperatura do nosso corpo aumenta. Essa é a sensação que a gente tem. E aí, o que acontece com a gente? A gente sente calor e aí a gente começa a transpirar, começa a suar. Mas aí, o que é calor? Será que temperatura e calor são a mesma coisa? Então, aqui eu posso falar para vocês que calor é a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Então, quando eu falo de calor, eu estou falando de uma transferência de energia entre corpos com temperatura diferente. Então, em outras palavras, transferência de energia, isso é calor. Já a temperatura é o grau de agitação térmica das partículas. Então, eu tenho aqui dois corpos e aqui o que acontece? O que a gente percebe aqui nessa setinha? Que a temperatura do corpo A está sendo transferida para o corpo B. E aqui a gente percebe que as partículas elas estão ali, né, em um grau de agitação. Então, calor é a transferência de energia e temperatura é o grau de agitação das moléculas, certo? Então, vamos lá. Uma outra coisa também que a gente precisa falar é sobre a sensação térmica, que é aquela sensação de temperatura que a gente tem. Aí, né, eu até coloquei aqui esse meme do Chaves, que aí ele, sensação térmica. Aí ele começa a pensar, se alguém falar pra ele, Chaves, sensação térmica, ele começa a imaginar o quê? Abraçando o sol. Foi só um meme para poder descontrair. Então, a sensação térmica, eu coloquei esse outro desenho mais detalhado com o nosso assunto. Aí aqui eu tenho 3 quantidades de água, mas em temperaturas diferentes. Tenho aqui a água fria, né?
uma água morna e água quente. E aí o rapaz está colocando a mão na fria e a outra mão na quente. Então a gente percebe que a sensação térmica de ambas as mãos se torna diferente. Por quê? Porque a temperatura ela está diferente. Então, quando a gente coloca a mão sobre o objeto, a nossa mão ela vai permitir captar, né, aquela sensação térmica a respeito do objeto. Aí a gente vai perceber se aquele objeto ele está quente, ou se ele está frio, ou se ele está gelado, ou se ele está morno, viu? Então, a capacidade de perceber se algo está quente ou frio, que seja útil, só que ela não é precisa, não é algo assim de fato, realmente esse aqui tá frio, realmente esse aqui tá quente. Não é algo de certeza. Então a pergunta é, e por que a gente sente frio, hein, pessoal? Então, por exemplo, nesse momento com o corpo molhado, né, forma-se sobre a pele uma fina camada, né, de água que fica na nossa pele. E aí essa água ela vai evaporando aos pouquinhos, ou seja, ela vai sumindo aos poucos. Por quê? Porque vai produzindo uma troca de calor entre o nosso corpo, né, que tá ali molhado, e a água. Aí o calor, o nosso corpo ele perde calor, e aí nós temos a sensação de que o ar em contato com a nossa pele, ele tá mais frio. É a sensação que a gente tem. Por isso que é chamado sensação térmica. E aí, para que a gente realmente entenda, para que a gente obtenha a temperatura de um determinado objeto de uma forma mais precisa, de uma forma exata, a gente utiliza os termômetros. Exatamente. Mas aí, professor, os termômetros, sim, os termômetros, eles são de fundamental importância no estudo aí de temperatura e calor. Então, a temperatura, pessoal, de um material, ela varia, viu? Então, é isso que vocês precisam entender. Ela varia, outras propriedades dele também podem ser alteradas. Então, por exemplo, o volume da maioria de materiais, de objetos, eles aumentam quando a temperatura aumenta. E ele diminui quando a temperatura diminui. Então, por exemplo, quando eu tenho um determinado objeto, e se a temperatura aumenta, o objeto também, o tamanho do objeto aumenta, eu tenho um caso de dilatação térmica. Então, aqui nessa situação, para poder eu abrir esse recipiente aí, eu precisei de uma água, uma temperatura bem elevada. Porque ela faz com que essa tampa, ela venha se expandir, ela venha aumentar. Então, quando ela aumenta, automaticamente facilita o processo de abrir, né, tirar essa tampa aí. Agora, quando eu diminuo a temperatura, o objeto também vai diminuir a temperatura. No caso, a gente tem uma contração térmica. Então, quando eu tenho contato já uma temperatura mais baixa, isso aqui ele vai contrair, do mesmo jeito que acontece também com a gente. Quando nós estamos com frio, às vezes a gente sente a questão, tem pessoas que sentem câimbras, outras começam a realmente ter frio por todo o corpo, começa tipo contrair, né? Então, dilatação envolve uma temperatura elevada, contração envolve uma temperatura reduzida, uma temperatura mais baixa. E aí nós temos o famoso termômetro, já que a gente está falando de termômetro, e aí nós temos aquele termômetro que a gente utiliza em casa, que é o termômetro de coluna líquida. Outros usam outro modelo, mas porém é o mesmo termômetro. Então, nos termômetros comuns, pessoal, a temperatura ela é medida pela dilatação, né, dos líquidos. Geralmente é álcool, e até um pouco tempo atrás tinha mercúrio. Então, o que era o mercúrio? O mercúrio era uma substância aqui dentro, ficava dentro desse bulbo, né, que é o nome desse espaçozinho aqui, e aí ele ficava aqui. Quando a temperatura da pessoa aumentava, o mercúrio ele subia. Quando a temperatura estava baixa, o mercúrio descia. Então, ele era uma espécie de substância que controlava ali a temperatura quando esse termômetro estivesse em contato com a pessoa. E aí a indústria, na indústria de forma geral,
tem outros tipos de termômetro que são realmente empregados para analisar a radiação emitida do corpo. Aí nós temos também um outro processo que envolve termômetro, que são as escalas termométricas. Mas antes de eu falar aqui sobre ele, eu não posso esquecer de falar aqui do termômetro ainda de uma forma mais detalhada. O termômetro de coluna líquida, pessoal, ele é utilizado para medir a temperatura do nosso corpo, viu? Pode medir também dos animais? Pode, viu? E aí, tem também utilizado para poder medir a temperatura do ambiente e de substâncias em laboratório, viu? Então, a extremidade inferior do termômetro forma um recipiente chamado bulbo. Então, que a gente sabe que bulbo, na verdade, é essa partezinha aqui, bulbo. E aí, essa partezinha que tem aqui, o líquido, é chamado capilar, na verdade. Aí o líquido pode ser o mercúrio ou então até mesmo álcool. E aí, como é que mede a temperatura, né? É colocando em contato esse termômetro aí, em contato com o objeto, com a pessoa. Aí a gente espera algum tempo, não é só colocar e tirar de uma vez, não. Tem que esperar um tempo. Por quê? Porque ele vai, né, vai medir aquela temperatura, né? E se a temperatura do objeto é mais alta do que a do termômetro, aí ele transfere calor ao vidro. E aí o líquidozinho sobe, né? E se o líquido se dilata visivelmente, subindo pelo capilar? Agora, se a temperatura do objeto ela é baixa, ou a temperatura da pessoa é baixa, o termômetro é ele que vai transferir o calor para o objeto. E aí o líquido vai se contrair e vai descer, como eu falei para vocês, que a temperatura alta, o líquido sobe. Temperatura baixa, o líquido desce. Pelo bulbo, que é essa parte aqui inicial do termômetro. E aí, quando o objeto e o termômetro atingem a mesma temperatura, o líquido ele vai se estabilizar em uma determinada altura no capilar, viu? É por isso que a dilatação do líquido ela é proporcional à temperatura. Porque se a temperatura aumenta, ele aumenta. Se a temperatura baixa, ele abaixa. Então, ele é proporcional à temperatura. E aí, na nossa outra parte, né? Que é sobre as escalas termométricas. Então, o que a gente percebe aí é que teve um cara chamado Anders Celsius. Ele era um astrônomo e ele concebeu uma escala de temperatura que até hoje é utilizada. Então, no começo, ele tinha que definir 2 pontos fixos na escala e depois escolher a temperatura de fusão e de ebulição ao nível do mar. E aí, outra coisa também é que essa escala ele chamou de escala Celsius de temperatura, que é essa escala aqui do meio e a escala que a gente utiliza. Além dessa escala Celsius, nós temos também, tem outros países, aqui no Brasil a gente utiliza a escala Celsius, mas existem outros países que utilizam a escala Fahrenheit. Se escreve Fahrenheit, mas se pronuncia Fahrenheit. Então, Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Viu, pessoal? E aí, outra coisa também é que essa escala Fahrenheit, ela é utilizada em alguns países que falam inglês. Quem criou ela foi o Daniel Fahrenheit. Aí nela tem os pontos de fusão e de ebulição da água, né? E aí aqui nós temos, ó, o ponto de ebulição da água na escala Kelvin é 373,15. Esse mesmo ponto na nossa é 100 graus Celsius. E esse mesmo ponto na Fahrenheit é 212. Professora, por que as temperaturas são diferentes? Porque nós estamos tratando 3 escalas diferentes. Então, enquanto no Kelvin, o zero absoluto do Kelvin, para nós é 273,15. E para o Fahrenheit é 459 negativo. Então, é por isso que é bom entender essas escalas. Aí, a escala Kelvin, quem criou foi o William Thomson, Lord Kelvin, né? Ele também, né, essa escala tem valores aproximados de 273 Kelvin. Então, eu posso aproximar aqui, arredondar
esse 273,15 por 273 e aqui 373. E essa escala ela é chamada absoluta, pessoal. Por que absoluta, professora? Porque o valor de zero aqui, ele é chamado zero absoluto. Então, se você perguntar uma questão, qual é a escala que é chamada absoluta? Qual é a escala que é absoluta? A escala termométrica Kelvin. Ela que é chamada absoluta, porque o valor de zero, né, ele é também chamado zero absoluto. É a temperatura mais baixa que pode se atingir no zero. Viu? E aí nós temos também que entender, já vimos que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? E outra coisa, a gente vê, pessoal, no dia a dia, essas palavras temperatura e calor, elas são utilizadas com o mesmo sinônimo, né? Porém, a ciência, de fato, atribui significado diferente para elas. E aí nós temos, né, os dois exemplos, né, mostrando aí para vocês que a temperatura de um corpo está relacionada com o grau de agitação das moléculas, que é chamada agitação térmica, né? E a energia cinética média das partículas está associada a essa agitação, é chamada energia térmica. Então, quando eu coloco uma panela no fogo com água e essa água começa a ferver, significa que essas moléculas aqui, elas estão sendo agitadas. E dentro dessa agitação está acontecendo uma energia térmica. Porque é uma energia cinética, ou seja, uma energia que vai ter ali um movimento das partículas que vai, né, estar associado com essa agitação. Então, aqui elas vão se agitar, promovendo a agitação térmica, e dentro dessa agitação térmica eu vou ter a energia térmica nessas moléculas aí, viu? Dessas partículas. E aí também nós temos, né, uma outra coisa que é o calor. Professora, já começamos a falar sobre o calor. Começamos. E aí o calor, o que acontece, né, pessoal, quando um corpo é aquecido? Então nós temos por exemplo, que entender que aí nesse desenho, que ao esfriar esse café, ele vai perder calor para o ambiente. Por quê? Porque ele vai acabar absorvendo aquela temperatura do ambiente e ele vai perder esse calor. Então, o calor é uma energia, como eu falei para vocês, é uma energia que ela se transfere entre corpos com temperaturas diferentes. Então, o calor, ela vai ser uma energia térmica em trânsito. É uma das formas de energia mais presente que a gente tem no dia a dia, é o calor. E aí, de maneira espontânea, o calor ele sempre se transfere de corpos que têm maior temperatura para aqueles que têm menor temperatura. E aí é o que acontece com o equilíbrio térmico. Nós temos aqui dois corpos, ó, o corpo A e o corpo B. Aqui eu tenho uma temperatura maior, uma temperatura menor. Quando eu pego esses dois corpos e vou unir, a temperatura do A vai passar para o B. E a do B vai passar para o A? Não, porque sempre a transferência acontece com os corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Quando eles atingem a mesma temperatura, eu digo que eles atingiram o equilíbrio térmico. Viu, pessoal? E aí temos também a quantidade de calor, que dentro da quantidade de calor, nós precisamos entender de fato, né, como que acontece nessa quantidade de calor, acontece também a transferência, pessoal, de energia. Então, transferência de calor, de energia, só que na forma de calor. E essa quantidade de calor, por exemplo, eu tenho aí uma xícara aí com água quente e a outra xícara com água em temperatura ambiente. Então, ó, essa xícara aqui com água quente, após um determinado tempo, ela, né, vai começar a esfriar, porque ela vai, né, receber aquela temperatura do ambiente. Porque dois corpos em contato com temperaturas diferentes, eles trocam calor até atingirem o equilíbrio térmico. Temos aqui também o calor específico, né? Por exemplo, esse calor específico, pessoal, é uma propriedade da matéria
que é uma diferença que ocorre, né? Que alguns materiais eles perdem calor, mais calor do que outros. Então aí é onde acontece o calor específico. Então a gente percebe aqui que, ó, a água, o calor específico dela é 1, o do gelo já é 0,5, o alumínio 0,21 ou 0,2 e por aí vai. Então esse calor específico faz com que alguns materiais percam mais calor do que outros. E quando sofrem a redução de temperatura. E aí eu tenho que falar também sobre a água e o papel no clima. Então a gente percebe que a quantidade de água que é presente no ambiente, o papel dela é decisivo no aspecto do clima daquela região. Por quê, professora? Porque ele acaba influenciando e regulando as variações de temperatura daquele local. E aí nós temos nesse exemplo aqui que em regiões de clima tropical e de alta umidade, que é o caso aí da floresta amazônica, as temperaturas elas são mais estáveis. Agora aqui já tem em relação a são regiões áridas, regiões secas. Então a temperatura aqui ela é mais estável do que em uma região seca. E aí, professor, o que é esse tal de calor latente? Por exemplo, quando a gente aquece, pessoal, uma substância, a gente sabe que a temperatura vai aumentar, não é? Pois é. Mas será que acontece indefinitivamente? Isto é, pessoal, se a gente colocar uma porção de água pura em uma panela e a gente colocar no fogo, a temperatura da água vai subir sem parar enquanto tiver fonte de calor, não é verdade? A resposta, não é verdade. Quando a substância pura está mudando de estado físico, a temperatura para de aumentar e o calor recebido, em vez de alterar a temperatura, ele muda a intensidade das forças de atração entre as partículas. Por isso faz com que essas partículas, né, elas ficam dessa forma. Então, é o caso da panela, dessa panela aí que tem, né, que tá no fogão. No começo, ela se encontra a temperatura ambiente, aí depois, aquela temperatura ambiente, eu vou dizer que esteja em 25 graus Celsius. Aí, conforme ela recebe calor, a temperatura da água aumenta, né, de maneira constante, até alcançar esses 100 graus Celsius. E aí, o que é esse calor latente? É a quantidade de calor que uma substância troca para mudar de estado físico. E aí, vai depender da composição, do tipo de transformação física. Então, esse calor latente, ele mede a quantidade de calor necessária para uma substância ela mudar de estado físico. E aqui, para encerrar nossa aula, nós temos a atividade de ciências. Vocês irão responder, né, essas páginas aí, 23, 24 e 25. E além dessa página aí, vocês irão fazer uma pesquisa sobre... Em uma folha, você vai colocar lá, pesquisar sobre 15 linhas sobre a escala Celsius, 15 linhas sobre a escala Fahrenheit e 15 linhas sobre a escala Celsius. Então, até a próxima!